Amém? Eu quero agradecer você que nos visita aqui nessa noite mais uma vez. Obrigado por sua presença. Você é muito bem-vindo aqui em nossa igreja. Desejo que você realmente se sinta muito bem entre nós aqui. Eu quero dar um recado a você aqui, bem rapidinho. O primeiro é o seguinte: nós estamos admitindo voluntários para esse mês de julho que possam nos dar uma força aí com pintura, tá bom? Mulheres já tem um monte, homens não tem não. Engraçado isso, né? Se você for homem, você vem aqui e pinta, né? Então, a gente quer convidar você, se você tiver um tempo disponível aí, no mês de julho. Quem vai estar coordenando isso é a Dani, obrigado. É a Dani que vai estar coordenando isso, né? A Dani do Ministério Infantil. Na verdade, a gente vai pintar algumas partes, aí não é tudo não, é só algumas partes aí da parte aqui de baixo, que vai ser tanto para a nossa escola como para o Central Kids, vai ser bem importante. Então, a gente quer contar aí com você como voluntário, se você tiver disponibilidade nesse mês aqui, tá bom? E o outro recado muito importante é o seguinte: na próxima quarta-feira, às 19h45, nós teremos aqui uma assembleia. A gente precisa tratar de alguns assuntos e a gente precisa da presença dos irmãos, dos membros da igreja, tá bom? Então estejam conosco aqui, faça aí um esforço, esteja conosco. A gente tem que resolver algumas questões bem importantes e a gente precisa da ciência e da aprovação dos irmãos aqui para algumas decisões que temos que tomar aqui, tá bom? Então, conto com a presença dos irmãos, a gente vai continuar avisando vocês aí ao longo desta semana, tá bom? Hoje eu queria trazer uma mensagem falando para você sobre a adoração ao nosso Deus, a adoração que prestamos ao Senhor. Queria pensar sobre isso. No mês de agosto, nós vamos iniciar uma nova série, então, por enquanto, ainda não vou começar uma série de mensagens, nós vamos pregar mensagens avulsas neste mês, mas eu vou tirar alguns dias também de descanso nesse mês aqui, alguns poucos dias. Então, vamos iniciar uma nova série em agosto. A nossa série de agosto vai ser uma série sobre família. Nosso tema vai ser Deus, família e igreja, tá bom? Então, queremos que você faça parte disso. Na verdade, esse tema é o tema central do Ministério Infantil, não é? Que é Deus, família e igreja. Essa é a tríade que é trabalhada ali. Então nós vamos usar desse mesmo tema para ministrar ao coração de toda a igreja no mês de agosto. Então a gente vai fazer assim: mês da família, a gente vai sempre fazer em agosto num ano e em maio no outro. Então num ano pega o Dia dos Pais e no outro ano pega o Dia das Mães. Como o ano passado foi em maio, então a gente faz agora no mês de agosto, tá bom? E assim sucessivamente, até quando Jesus voltar, ou até enquanto eu for o pastor aqui na igreja, né? Então nós vamos pensar sobre isso lá. Então até lá eu gostaria de trazer algumas mensagens à igreja. Hoje eu queria pensar um pouco sobre o tema da adoração. Um tema bastante interessante, faz muito parte da nossa vida cristã, e eu queria pensar um pouco com você nessa noite, baseado num texto de Ageu. Como os livros proféticos normalmente têm um linguajar um pouco mais difícil e o entendimento se torna um pouco mais complexo, eu resolvi colocar todos os textos na nova tradução na linguagem de hoje para ajudar a sua compreensão, a minha também. Uma outra coisa que eu queria deixar claro a você, talvez você que está nos visitando, nós vamos pregar em cima da história de um profeta menor. Quando a gente fala profeta menor, você que nos visita e talvez não saiba, profeta menor não tem nada a ver com o nível de importância dele, não é? E também não tem nada a ver com a altura dele, tá bom? Então, o profeta menor é porque os seus escritos são poucos capítulos, são livros bem pequenininhos que estão aí encartados dentro de todo o conjunto da Bíblia, não é? Então hoje eu queria falar sobre um deles, é o profeta Ageu. Sempre muito difícil de achar esses livros na Bíblia, né? Eu sei, é sempre difícil de encontrar. Então se você está com a Bíblia de papel, eu vou dar uma dica para você que não falha. Você abre lá em Mateus, que é onde divide o Antigo e o Novo Testamento, aí você vai passando de folha por folha atrás, você vai chegar em Ageu rapidinho, tá bom? E se você procura no celular, aí já fica bem mais fácil de você localizar o texto. Então eu quero falar sobre o ambiente da adoração, e o texto é Ageu, capítulo 1. Quero ler aqui com você. Diz assim o texto. Ajuda aí. Acho que o meu não está coisando aqui, né? Fui eu? Ou foi tu? Vamos ver. Eu estou tentando. Você que vai passar para mim, tá bom? Vamos, nosso combinado vai ser esse, tá? Então vamos lá. No segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu:
povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio, e o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora, vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo, e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, temeram a Deus e obedeceram a mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá de celebrar o Teu nome e de meditar na Sua palavra. Eu tenho certeza de que a palavra de Deus tem bênçãos para nós e desafios para a nossa vida, para que possamos viver uma vida de adoração, da maneira que agrada verdadeiramente o coração do Senhor. Usa-nos, Deus, como apenas um instrumento para transmitir a mensagem que contém o poder em si mesma. Em nome de Jesus. Amém. Uma das grandes questões que a gente enfrenta na vida cristã está relacionada a esse nosso entendimento sobre adoração, não é? O problema nosso não é arquitetônico. A gente olha aí as enormes catedrais, né, nas regiões centrais, ou até mesmo nos pequenos templos que ficam nos bairros da periferia, mas nenhum desses modelos determina a adoração a Deus, não é? Que predomina no local onde está acontecendo. Então, não significa, porque a PIB Curitiba tem um templo super suntuoso, né? Mas um pouco eles vão ganhar do templo de Salomão lá, não sei se foi feito para tentar disputar, acho que não, né? Ou uma pequena igreja que nesse momento está cultuando numa favela, não é? Em algum lugar bem distante, com poucos irmãos ali reunidos. Essas coisas não determinam o nível da adoração. Quando nós observamos isso, não é incomum a gente descartar também as construções, dizendo assim: o lugar do culto não é uma construção, são as pessoas. Ok, isso tem todo sentido e é muito verdade. Ou então assim, ou aquela fala assim: olha, eu prefiro adorar ao ar livre que nesse templo bonito, mas cheio de gente que faz um monte de coisa errada. Bom, se for por esse caminho, então está complicado, porque aí não vai ter templo nenhum para a gente adorar, né? Porque em todo templo tem pessoas, e em todas as pessoas fazem um monte de coisas erradas, não é? Então, muitas vezes, esses argumentos, eles nascem a partir de uma interpretação de Atos capítulo 17, versículo 24, quando o apóstolo Paulo disse que Deus não habita, você lembra desse texto? Em santuários feitos por mãos humanas. Então, talvez criou-se aí uma linha de pensamento para que as pessoas digam, né, o que eu acabei de falar. Ou, por exemplo, lá em João capítulo 4, né, naquela fala, naquele papo de Jesus com a mulher samaritana, quando ele diz que não é o local que determina a adoração que é aceita por Deus, mas a postura do coração do adorador é que faz a diferença. Lembra que Jesus diz isso, né? Porque ela pergunta assim: vocês falam que é Jerusalém, só que vocês, os caras de Jerusalém, não deixam a gente atravessar a linha. Porque se a gente atravessar a linha, vocês nos discriminam, porque a gente é samaritano. Então, o que acontece? A gente pode adorar aqui mesmo?
Mas vocês dizem que é Jerusalém, a nossa adoração aqui não vale? E aí Jesus diz para ela, não é nada disso, não é nem aqui nem lá. Na verdade pode ser aqui ou pode ser lá, ou não pode ser em nenhum dos dois. O que importa é o que vai no seu coração. A sua relação com Deus é o lance lá do Espírito e verdade que Jesus vai falar. Então, com essa afirmação, o que se espera é que essa discussão entre nós acabe, seja encerrada. Uma outra questão muito comum a respeito da adoração está relacionado também ao fato de nós restringirmos a adoração aos momentos de louvor musical no culto, não é? Então, por exemplo, a gente põe títulos assim, o Ministério de Adoração. Quando fala assim, o que você pensa logo de cara? A banda que tocou aqui agora há pouco, é o Ministério de Adoração, não é? Não é que não seja, mas é apenas uma das formas da adoração. Não tem problema usar esse nome, mas a gente tem que ter a consciência de que não é apenas isso. Não são apenas os irmãos, o pessoal que está tocando aqui no palco, que são os adoradores, ou quando a igreja está cantando, então aí é adoração. Acabou essa parte, não é mais adoração. Adoração, é claro, todos sabemos, é muito mais do que isso. Bom, aí então, no meio dessa discussão toda, é que surge para nós aqui esse ensinamento vindo da boca do profeta Ageu, essa mensagem diferente e que não pode ser ignorada por nós, dizendo que o templo é importante sim. Ele está dizendo que o templo é importante. Então a missão e o tempo profético desse profeta foi bem curto, foram cerca de 3 meses e meio mais ou menos. Então qual foi o seu objetivo? Ele veio falar para o povo que eles tinham que reconstruir o templo de Deus. Esse templo havia sido destruído há cerca de 70 anos atrás por conta de uma invasão babilônica. Então, talvez para a gente aqui no primeiro olhar, a mensagem de Ageu não pareça para a gente algo tão espiritual ou tão relevante assim, principalmente considerando o fato de que nós somos igreja nascida a partir de Jesus Cristo no Novo Testamento. E aí a nossa visão amplifica muito mais. Mas se a gente atentar bem para a profecia e para o profeta, a gente vai entender que Deus está chamando a gente para refletir a realidade de que nós estamos nesse mundo material aqui com os olhos no mundo espiritual. E aí o templo é uma referência do nosso local especial de adoração e celebração. Então, quando nós olhamos deste ponto de vista, este espaço, ele toma uma grande importância, ele recebe uma grande importância no nosso coração. A maior parte dos profetas do Antigo Testamento falou antes deste cativeiro que Israel passou. Ezequiel e Daniel, por exemplo, profetizaram durante o cativeiro, mas Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram depois do retorno do cativeiro. Eu estou lendo a Bíblia toda, e aí eu estou exatamente no tempo de Esther, estou lendo aquela parte, então eu estou exatamente no momento em que Ageu aparece, mais ou menos por ali, no curso da história, só para você se situar, porque Israel estava voltando para a sua terra natal. Ageu foi o primeiro profeta do período pós-babilônico, portanto. Então Ageu, ele surge num momento de alegria do povo. O povo está retomando a sua terra, eles estão felizes por voltar a Jerusalém, estão libertos do cativeiro, e Ageu surge nesse momento de renovação de esperanças para Israel. É por isso que o nome de Ageu, inclusive, significa festivo. Eu acho que tem a ver então com isso, ou talvez algumas pessoas dizem que Ageu pode ter nascido no período das 3 grandes festas de Israel, e aí ele recebeu esse nome aí, por causa disso. Ageu, ele deve ter vivido o fim do cativeiro, e a libertação dele certamente se deu junto com cerca de 50 mil judeus que retornaram para Jerusalém numa dessas levas, Quando o decreto do Ciro saiu para que eles pudessem voltar para a sua terra, então eles voltavam em grande número de pessoas, como se fossem grandes lotes, assim, foram voltando para a sua terra, e Ageu deve ter vindo aí no meio desse povo todo. E a missão de Ageu era de encorajar o povo à reconstrução do templo. Então houveram 2 homens, 2 grandes líderes, Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém, e depois veio Esdras, que foi aquele que administrou, junto com Zorobabel, a reconstrução do templo de Jerusalém. É assim, nesse momento, que Ageu surge. Ageu, ele lembra para a gente de que a época de reformar ou de reconstruir o prédio em que nós adoramos é também um ato de obediência tão importante quanto a adoração que é feita no local que é reconstruído.
mas o ensino dele vai além disso. Ele mostra que o templo reconstruído deveria ser um retorno à adoração. É como se Ageu estivesse aproveitando este momento de Israel para dar um grande ensinamento, aproveitando o retorno para ensinar. Então, a primeira coisa é isso que você está vendo aqui, o lugar em que a adoração ocupa. E aí Deus interrogou os judeus, porque eles não estavam reconstruindo o templo, e eles responderam com um ar de santidade, de que o tempo de reconstruir ainda não havia chegado. Olha o que é que diz o versículo aí, ó. Ele diz: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Bom, só aqui a gente já viu uma coisa errada, né? Quem é o povo para dizer, não é? Não tem aquele pessoal que fala assim, a voz do povo é a voz de Deus, né? Isso é uma grande bobagem, né? Então, assim, quem é o povo para dizer se é o tempo ou não? Deus é que está no controle do tempo. O povo estava vivendo o grande perigo da acomodação, ou numa palavra mais chique, da procrastinação, não é? Então, o problema dessa postura é o de que ela pode levar a gente ao pecado no exato momento em que Deus se torna secundário para nós. Então, o que isso representa para nós? Essa demora, essa procrastinação do povo. Talvez isso possa significar para nós que Deus deixou de ser prioridade na nossa vida. Então, nos versículos 4 e 5, Deus faz uma advertência ao povo, porque eles estavam investindo luxuosamente na casa deles, enquanto a casa de Deus estava abandonada e em ruínas. Olha o que é que diz o texto. Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pode colocar aí. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Olha o que é que Deus está falando. Vocês acham que está correto? Olha o estado do templo. Vocês estão tão preocupados com a casa de vocês e estão deixando o templo em ruínas. Lembre que para o judeu o templo era o significado da presença do próprio Deus. E eles não estavam muito preocupados com isso, mais preocupados em reconstruir as suas casas. É óbvio que eles precisavam de casas para morar. É óbvio que a reconstrução das casas também era importante. Afinal de contas, era um povo voltando para o seu local. Mas ele está dando uma lição aqui, para dizer onde é que está a prioridade do seu coração. Na verdade, esse aqui é um símbolo do lugar que Deus tem ocupado no coração de muitos cristãos também ao longo do tempo. Então, primeiro a minha vida, depois as coisas de Deus. Essa é a realidade triste que temos vivido. O problema que talvez muitos ainda não entenderam é que não existe essa departamentalização. Essa separação não existe. Ou seja, a minha vida e as coisas de Deus. Isso não existe para o cristão. Para o cristão só existe uma vida. A vida vivida com Deus. Em todos os lugares. Em todas as circunstâncias. Em todos os momentos. É por isso que a adoração é um estilo de vida. É escolher priorizar o Criador ao invés da criatura ou as coisas que Ele criou. Então, sei lá, vamos pensar assim, a praia é maravilhosa, mas o Senhor é maior que isso. A minha casa é muito importante, mas Deus é muito maior do que isso, porque foi Ele que me deu. Não é? O meu emprego, o meu salário é muito importante, mas todas essas coisas vieram de Deus. Não é? O meu dom, seja lá qual for, que eu exerço lá no meu trabalho, a minha vocação, ou aquilo que eu sirvo aqui na igreja, é muito importante, de fato. Mas eu preciso lembrar que tudo que eu tenho foi Deus que deu, não é? Então, se você canta afinado, foi Deus que deu a voz afinada para você. Se você tem o dom de falar, de pregar, foi Deus que deu esse talento para você. Se você é bom para ensinar, Deus que deu esse talento. Você acha que você é que desenvolveu isso? Foi Deus que fez tudo isso conosco. Se você está indo bem no seu trabalho, Deus está te abençoando. Você é um filho dele, Deus está cuidando de você para que você evolua. Percebe? Todas as coisas vêm de Deus. O problema, que talvez muitos ainda não entenderam, é que não existe então essa departamentalização. É por isso que a adoração é um estilo de vida. É por isso que a gente tem que viver assim. É assumir a postura de que Deus é mais importante do que todas as coisas. O lugar da adoração, qual é o lugar da adoração? O lugar da adoração a Deus deve, portanto, ser o primeiro na nossa vida. E aí a minha pergunta para você é, qual é o lugar que a adoração a Deus ocupa na sua vida? Pense sobre isso. A outra coisa que eu quero falar para você, então, é sobre o que você está vendo aí. A insatisfação humana ofusca o ambiente da adoração. Então, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso comigo agora. É interessante como a advertência de Deus vem para o povo aqui na forma de um convite para que eles reflitam. Então, Deus orienta o povo a não cair nos mesmos erros do passado. É assim que ele vai falar.
Israel já tinha vivido muitos erros. Inclusive é por isso que eles foram parar num cativeiro. Então Israel é um povo que tem anos de janela com problemas. Então Deus traz a memória, olha tudo que vocês viveram. Será que a gente não poderia fazer uma nova história agora? E aí Deus então convida o povo a refletir sobre o fato de que investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Então é isso que Deus vai falar com o povo. Olha o que o texto diz, versículos 6 e 7. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Vocês têm comida, mas não é suficiente para matar a fome. Vocês têm vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Vocês têm roupa. As pessoas que gostam de beber, né, podem usar esse texto aqui como, não é, amparo para ficar bebendo, né? Cuidado, viu? Tirar texto fora do contexto, Deus castiga. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger do frio, né? E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Não é interessante a fala de Deus? Deus está chamando o povo a uma reflexão. É interessante, olha só que bacana. O profeta Ageu, ele usa 5 situações de investimento, todas com resultado insatisfatório. Pode colocar, por favor. Olha só. Quem semeia muito, colhe pouco. Quem come, não se farta. Quem bebe, não se satisfaz. Quem se veste, não se aquece. Quem recebe salário, perde rapidamente tudo que ganha. Então, se você observou bem, o profeta aqui está falando das 5 coisas primordiais para a vida de qualquer pessoa. Pode colocar, olha só. Investir, comer, beber, vestir e ganhar. Se você pensar bem, a nossa vida meio que gira em torno disso aí, não é? A vida da gente gira em torno meio que disso aí mesmo. É assim que a gente vive o nosso dia a dia. E ele está falando exatamente sobre isso. Deus está falando sobre isso com o povo. É claro que todas essas coisas são importantes, é óbvio. Mas Deus está ensinando aqui que por mais importantes que essas coisas sejam, elas não podem ser prioridade. Então, segundo o texto, sempre que desamparamos a casa de Deus, e é aí que Ageu quer chegar, entenda isso como nos afastarmos da adoração. Quando não construímos, no texto aqui para Ageu, o templo de Deus, quando não reconstruímos o templo, você entende isso aqui assim, olha, quando nos afastamos da adoração, Deus deixa de ser prioridade, criando desculpas para investir nos nossos próprios projetos, ainda que os nossos projetos sejam legítimos, a gente corre pelo menos 4 riscos que estão relacionados à insatisfação humana que ofusca o ambiente da adoração que há em nós. Apaga o ambiente da adoração. Você não tem satisfação para adorar a Deus. Observe, pode colocar aí. Ele vai dizer: ter muito, mas não encontrar prazer no que se tem. Fazer grandes investimentos com resultados insignificantes. É a busca constante do homem para o bem-estar, para a felicidade. Insatisfação por reter nas mãos aquilo que é de Deus. Está lançando num saco furado, não é? A minha mãe dizia assim: o saco da cobiça nunca enche. Reter mais do que é justo, levando a perder mais do que lucrar. Está vendo? Então Deus está chamando o povo a uma reflexão assim, olha, vocês não precisam ir longe. Olhem para o seu dia a dia. É isso. A gente poderia parar a pregação aqui agora e ir embora para casa. Deus está dizendo assim, olha, não precisa ficar pensando muito. Olha para o seu dia a dia. Desde a hora que você levanta de manhã até a hora em que você vai dormir à noite. Qual é o nível de prioridade que Deus tem em todas as suas ações? Desde a hora que você levanta para escovar os seus dentes e você vai ao seu trabalho, ou que você fica em casa fazendo as tarefas de casa, não é? As conversas que você tem, as ações que você toma, as decisões que você toma, as coisas do dia a dia, o mais corriqueiro, aquele trabalho da rotina que você sempre faz todos os dias. Então ele está nos chamando a refletir se todas essas coisas não estão ofuscando o ambiente da adoração que eu tenho para com o meu Deus.
Essa é a reflexão para a qual Ageu está nos chamando. Por isso, Ageu é um profeta para hoje também. É impressionante, não é? Como a Bíblia é um livro extraordinário. Uma história, não é, que você olha há muitos anos atrás. Uma cultura totalmente diferente da nossa. Um tempo e uma realidade completamente diferentes. Mas uma mensagem absolutamente aplicável ao nosso dia, ao nosso tempo. Ao que você vai fazer amanhã quando você acordar. Agora eu quero falar uma outra coisa para você. Quando nós entendemos a adoração como uma prova de fé, nós entendemos finalmente o lugar de Deus na nossa vida. Veja que coisa interessante. Depois de chamar o povo a refletir sobre o seu erro, porque eles estavam pensando mais em si do que na casa de Deus, o ambiente da adoração, então Deus finalmente ordena através do profeta a reconstrução do templo. É como se Deus dissesse assim: vocês entenderam? Vocês viram como vocês não estavam priorizando? Agora vocês compreenderam? E o povo talvez diga assim: sim, agora nós entendemos. E Deus diz assim: então agora eu vou dar o start aí na reconstrução do templo. Olha o que é que diz o versículo 8. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com este templo e ali serei adorado e honrado. É notório que sempre que nos preocupamos mais conosco mesmos e menos com Deus e a obra de Deus, o Senhor retém a sua mão. É claro isso é evidente. Só que está muito claro quando a gente lê os versículos 9 a 11. Pode colocar aí. Ele diz: vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. Está vendo? E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês, observem, só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Vocês não estão sendo abençoados por causa da postura de vocês. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Então o texto deixa para a gente aqui muito claro que o problema aqui nunca foi falta de recursos. Recursos é o que mais tinha. Você viu no texto, Israel tinha recurso. Tinha terra boa para plantar, tinha o pessoal para trabalhar, né? Tinha mão de obra, tinha agora o seu território de volta. Então esse não era, tinha material para desenvolver. Esse não era o problema de Israel. Sabe qual era o problema? O problema era a falta de fé. Eles não estavam mais confiando em Deus, dando a Deus a devida adoração. Então a falta de fé é o grande empecilho que nos leva a não adorar a Deus, não priorizar a Deus para o crescimento dos nossos projetos, dos projetos de uma igreja. Às vezes a própria igreja não prioriza Deus. É impressionante. Mas às vezes nós não estamos priorizando Deus. A gente prioriza às vezes as coisas que a gente está fazendo na igreja e esquecemos de Deus. Fazemos as coisas de Deus, mas não priorizamos Deus. Não é que Deus seja mau e não queira nos abençoar. É que nós definimos as nossas prioridades. Não é? A gente quer as bênçãos de Deus. Quem aqui? Eu nem vou pedir para levantar a mão. Quem aqui quer? Todo mundo quer as bênçãos de Deus. A questão é, nós estamos priorizando Deus para receber as suas bênçãos? Qual é o agrado de um filho e pai? Qual é? A obediência. O pai fica feliz, fica satisfeito em fazer mais pelo seu filho quando há o quê? Obediência. O pai vai deixar de fazer porque o filho desobedeceu? Bom, um bom pai não vai deixar de fazer isso. Mas com certeza a relação pai e filho está minada pela desobediência. Não é? Então, muitas vezes aquilo que o pai vai dar vem sempre seguido de uma advertência, por causa da desobediência. É mais ou menos o que está acontecendo aqui nesse texto. Então, a falta de fé é o grande empecilho que nos leva a não adorar a Deus e não priorizar o nosso Deus. Então, existe um certo pregador que disse uma frase bem interessante. Pode colocar aí. Ele diz assim, olha, fé não é crer apesar das evidências, é obedecer apesar das consequências. Isso é fé. Então você guarde isso aí, porque isso é para a nossa vida.
Fé não é crer apesar das evidências, é obedecer apesar das consequências. Então, por outro lado, quando nós assumimos a postura de verdadeiros adoradores, quando a gente se dispõe a permitir que Deus seja prioridade na nossa vida, Ele fortalece as nossas mãos. Deus nos fortalece. Quando a gente entende a adoração como uma prova de fidelidade a Deus, a gente começa a entender o lugar de Deus na nossa vida. É assim que a coisa funciona. Foi o William Carey, né, que foi o pai das missões modernas, que disse certa vez uma frase poderosa, e a sua frase ficou eternizada. Pode colocar para mim, por favor. A frase do William Carey é essa, olha: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Amém? Então, o cristão, assim como a igreja que se propõe a dar glória para Deus e a adoração que Deus merece, realiza coisas extraordinárias para Deus. E aí, então, essa adoração passa a ter o real significado para nós. Você percebe como a adoração está absolutamente atrelada à nossa vida de fé? Então, é aquela história assim: os dias não estão bons, eu estou passando por uma aflição, por um momento difícil, mas é assim, olha, Deus não tem culpa de nada disso. Deus é o meu Senhor, e eu vou continuar a honrá-lo com a minha vida. Com tudo que eu tenho e sou, eu vou dedicar ao Senhor. E apesar das dificuldades, eu sei que em algum momento Deus vai estender a sua mão para mim. Ele já está fazendo isso, e de alguma maneira Ele está trabalhando no meio dessa circunstância. É um mau momento, mas Deus está fazendo algo. Eu sei que falar isso é mais fácil do que a gente viver isso, mas talvez a gente precise dizer isso para nós mesmos às vezes, e dizer assim: eu não estou entendendo, a coisa está ruim, mas eu vou buscar Deus, e eu vou ter fé, e vou fazer todo o possível para continuar confiando no Senhor, de que a sua provisão virá em meu favor. Isso é adoração. Eu estou prostrado diante de Deus, apesar das circunstâncias. É como olhar para o Pai e dizer assim: eu neste momento queria que fosse diferente, mas eu vou aceitar isso, porque é o meu Pai que está falando. Já imaginou quando um filho diz isso? Quando a gente, como filhos, dizemos assim: eu não gostei nada dessa decisão do meu pai, da minha mãe, eu queria que fosse diferente, mas eu vou obedecer, porque é o meu pai, é a minha mãe que está falando, e eu sei que eles querem o melhor para mim. Será que a gente não deveria agir assim também na nossa relação com Deus? Quero desafiar você a viver essa experiência também com o Senhor. Então agora eu quero falar uma outra coisa para vocês, que quando nós entendemos o sentido da adoração, nós finalmente entendemos o valor da obediência. Veja como fé e obediência agora juntos estão relacionados com a adoração. Então você vai sair daqui nessa noite sabendo que a adoração é muito mais do que apenas as canções que nós cantamos. Os versículos 12 a 15 mostram o resultado daquilo que Deus faz quando finalmente a gente entende o sentido da adoração. Essa reconstrução do templo era muito mais do que paredes erguidas paredes erguidas e um teto sobre a cabeça das pessoas. Ela representa, na verdade, um retorno do povo à adoração. Demonstra as ações de obediência e de devoção. E quando Deus fala para a gente por sua palavra, a única resposta aceitável, sabe qual é? A obediência. A gente não deve pesar as opções. A gente não pode fazer isso quando Deus fala. A gente não pode ficar analisando as alternativas. Essa não é a ideia. Ou negociarmos os termos com Deus, não é? Então, é tipo falar para Deus: Deus, sou advogado, né? Vamos negociar, né? Não existe, né? Deus ri de lá de cima, né? Então, simplesmente devemos fazer o que Deus nos ordena e deixarmos todo o restante ao encargo dele. É assim que funciona, não é? Você já ouviu a missionária que disse assim: como foi o seu... conte aí a sua vocação, né, o seu chamado. Ela disse assim: eu não tive chamado nenhum. Eu apenas ouvi uma palavra e obedeci. Eu acho que é isso, né, que nós deveríamos fazer. Então, eu creio que esse seja o ápice, o padrão da adoração que Deus espera de nós. Isso aí, sabe como eu chamo isso? Isso eu chamo de adoração em movimento. É isso. Então, são 3 importantes lições que a gente pode aprender com esses versículos finais. A primeira é essa que você está vendo aí. A adoração é resultado do temor a Deus, já que nós estamos falando de obediência. Temor não é ter medo no sentido literal da palavra.
está muito mais relacionado ao nível do respeito e da consideração que temos para com o nosso Deus. A gente não precisa ter medo de Deus. Olha que bacana o versículo 12. Ele diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, temeram a Deus e obedeceram a mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. O versículo diz que os líderes e o povo obedeceram à voz de Deus vinda da boca do profeta. E aí o povo temeu e obedeceu ao Senhor. É impossível ouvir a voz de Deus sem temer a Deus. Não tem como. E é impossível temer a Deus sem obedecê-lo. Não é possível de outra maneira. Então, o ambiente da adoração acontece quando nós reconhecemos quem Deus é e o que Ele pode fazer. E isso, finalmente, nos leva a submeter reverentemente a palavra de Deus em nossa vida. Por isso, onde não há temor, a vida espiritual é decadente. Se não houver temor. Muitas pessoas não têm mais o temor de Deus, ou talvez nunca tiveram o temor de Deus. Brincam com Deus, ignoram a palavra de Deus, levantam-se contra a igreja de Cristo, contra o próprio Cristo, ridicularizam o nome de Jesus, desinteressam do nome de Jesus. Muitos cristãos também fazem isso. O temor a Deus é importante, é isso que Ageu está nos falando, é fundamental para prosseguirmos em obediência. A segunda coisa sobre a obediência é que a adoração nos aproxima de Deus. Olha o versículo 13. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei. Então, para encorajar o povo a reconstruir o templo que estava em ruínas, Deus envia o profeta com uma mensagem de encorajamento. Ele diz assim: eu estarei com vocês. É interessante, não é? A adoração, a vida de adoração, nos aproxima de Deus. Não é que Deus está distante, mas a nossa decisão em colocar o eu e as coisas desse mundo em primeiro lugar na nossa vida, faz com que Deus perca a importância para nós. É assim que funciona. Olha como no versículo 2, né, lá atrás, Deus se dirige aos judeus dizendo, lá atrás ele falava, este povo, dando sinal de quanto eles estavam distantes. E agora, no versículo que você está vendo aí, no 13, ele finalmente diz, eu estou com vocês. Isso não é interessante? Quando a gente olha os Salmos, lá no 145, diz que o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade. Então, como esse, existem tantos outros textos na Bíblia que mostram o quão perto de nós Deus está. Então, a minha palavra a você é, dê o primeiro lugar da sua vida a Deus. E creia na promessa dele para você, que continua sendo a mesma de sempre. Foi com Israel e é conosco hoje também. Eu estarei com você. Amém? Deus continua dizendo isso. Quando você estiver passando por um momento de aflição, por um momento de dificuldade, lembre-se dessa palavra. Deus está dizendo, eu estarei com você. Quando você estiver diante de uma decisão difícil que você precisa tomar amanhã, então você lembre-se dessa palavra. Deus vai dizer assim, eu estarei com você. Confie no Senhor, viva uma vida de adoração. E o Senhor vai dizer, eu estarei com você. E a terceira coisa é, a adoração nos leva à obediência. Olha o que diz os versículos finalmente 14 e 15. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Eu acho muito legal isso, sabe por quê? Porque assim, a gente não esquece o dia que a gente começou a trabalhar. Quando a gente deu a primeira enxadada, ou a primeira marretada na parede, foi esse dia. Quando a gente fez, né, a primeira virada de cimento, de massa, foi nesse dia. Nós não esquecemos. Quando cada um pegou a sua ferramenta e andou na direção do trabalho, foi neste dia. Então, diante de um quadro como esse, o resultado não poderia ser outro. Depois de declarar a sua presença entre o seu povo, Ageu diz, não é? Deus diz por meio do profeta Ageu, eu estarei com vocês. E aí o povo se sente encorajado a obedecer e finalmente reconstruir o templo. Gente, o templo tinha um significado extraordinário para o povo judeu.
a presença de Deus. Era como se eles estivessem voltando aos poderosos dias de Davi, não é? Nos dias de Salomão, com toda aquela glória do reino de Deus estabelecido, né? Então isso significa que a adoração nos conduz a uma vida de obediência. Quando nós entendemos o sentido, quando a gente entende os benefícios de uma vida de adoração, a gente tem prazer em obedecer. Quando a gente compreende isso, na verdade a obediência acontece naturalmente como consequência da adoração que nós dedicamos a Deus. Como já disse várias vezes, nós não temos como separar nossa vida pessoal da vida cristã. Isso não existe. A nossa vida é uma só. E ela deve ser em todo o tempo a vida do adorador que obedece a Deus em cada passo, em cada decisão e em cada momento. Amém? Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, que quando finalmente o povo se reúne para adorar no templo, Deus é glorificado. É o que aconteceu aqui. Na verdade, aquele templo era apenas um tipo do verdadeiro templo em que Deus habita. E qual é? O nosso interior. Deus estava preparando a nação para uma nova era. Nós somos a habitação de Deus. Hoje, nós, o povo remido pelo sangue de Cristo, somos o verdadeiro santuário do Espírito Santo. Então, qual é o melhor ambiente de adoração que pode existir? Esse era o tema da minha pregação. É o seu coração, derramado diante de Deus, declarando que não existe outro, não há ninguém e não há nada que seja maior ou mais importante do que Deus para você. E eu quero terminar lendo 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, que com toda certeza é um eco de tudo que nós acabamos de falar do templo de Deus. Ele diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Amém? Eu quero desafiar você nessa noite a você viver essa maravilhosa realidade de ser um adorador em tempo integral, de ser um adorador com a sua vida, por meio de canções, nas suas orações de devoção, no seu dia a dia, no seu trabalho. Quando você se levantar amanhã, você lembrar: eu sou um adorador, que tudo que eu faça, todas as minhas ações no meu dia, sejam movimentos de adoração ao Senhor. Então eu quero desafiar você nessa noite a viver essa experiência também, trazer isso para a sua vida e dizer: Senhor, eu não quero ser apenas um adorador temporal, não, eu quero ser um adorador em tempo integral. Eu quero que a minha vida seja permeada pela presença do Senhor, que o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, seja usado única e tão somente para a sua glória, porque só o Senhor é digno de adoração. Eu escolhi uma canção para cantarmos aqui, uma canção antiga, que a gente já cantou N vezes aqui, né, em tantas igrejas, mas que pode refletir um pouco de tudo isso. Essa canção são palavras extremas de adoração. Elas dizem que o meu prazer é viver, o meu prazer é estar na presença de Deus, é viver com o Senhor. Acredito que não haveria uma canção. Quando eu pensei nessa mensagem, essa música me veio à mente. Eu disse assim: puxa, mas essa música é tão antiga. Mas eu pensei assim: cara, mas não tem outra canção. Essa música, ela reflete realmente a grandeza de Deus, a adoração que podemos prestar ao nosso Deus, dizer: Senhor, em espírito e em verdade, ou seja, com a minha alma, com o meu interior, com o meu intelecto, eu quero adorar ao Senhor. Tudo que sou e tudo que tenho pertence a Ti. A minha vida vai estar derramada aos Seus pés, Pai. E aí, o prazer maior da minha vida é servi-lo. E tudo que vier depois será lucro. Aquilo que acontecer na minha vida, seja de bom ou seja de ruim, não importa. O Senhor será glorificado através de mim. Vamos cantar?